Ainda da relatoria do ministro Sebastião Reis, habeas corpus 527.815. Sustentação oral do doutor Luiz Felipe Gomes de Macedo. Habeas corpus. Doutor Luiz Felipe. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação pelo período regimental. Pois não. Bom, muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu cumprimento o excelentíssimo ministro Antônio Saldanha Palheiro, presidente dessa colenda sexta turma. A respeito, não há justificativa plausível para se admitir o empréstimo de prova testemunhal cuja participação da defesa foi indeferida pelo magistrado de piso. E, nesse ponto, eu trago decisão proferida por essa colenda sexta turma, por ocasião do julgamento do agravo regimental em habeas corpus 289.078, de relatoria do douto ministro Antônio Saldanha Palheiro, no qual expressamente constou que a jurisprudência dessa corte, e peço vênia para ler, é firme na compreensão de que se admite como elemento de convicção a prova produzida em outro processo, desde que a parte a quem a prova desfavorece tenha participado do processo em que ela foi produzida, resguardando-se assim o contraditório e, por consequência, o devido processo legal substancial. Então, como se percebe, sob a ótica defensiva, em hipótese alguma poderia ser admitido o empréstimo dessa prova documental, porque foi obstado o direito da defesa a participar de sua colheita. Se a testemunha não foi localizada, o órgão acusatório poderia solicitar diligência, substituí-la por outra, ou arcar com o ônus decorrente disso. Mas jamais requerer o compartilhamento da oitiva realizada em outro processo ao qual a defesa foi impedida de participar. Então, sendo sucinto até pelo volume de trabalho de vossas excelências, a defesa pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja anulada a decisão que autorizou o compartilhamento de prova, porque não houve participação da defesa nessa colheita de prova testemunhal. Eu agradeço a atenção de vossas excelências e desejo uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de manifestar rapidamente. Doutor Adonis. Senhor ministro relator, senhora ministra, senhores ministros, cumprimento também. Muito obrigado, doutor Adonis. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Pela ordem, excelência, posso fazer só um esclarecimento de fato? Por favor. O indeferimento foi no processo ao qual destinada a prova emprestada, entendeu? E, posteriormente, houve prolação de sentença e emprego dessa prova. Então, só para esclarecer que não é da decisão de empréstimo, mas do recebimento dela no processo originário. Pois não. Relator. Senhor presidente, não percebo a ocorrência de constrangimento ilegal. Como vota o ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida que não tive como sanar aqui no exame dos autos agora. Eu vou pedir permissão para ter vista dos autos. Então, o resultado após votar, o ministro Sebastião Reis, denegando a ordem, pediu vista no ministro Rogério Schietti e aguardam os demais. Da minha relatoria, habeas corpus 649.470. Sustentação oral pelo doutor Vitor Hugo Anuvali Rodrigues. Vitor Hugo Anuvali Rodrigues. Doutor Vitor Anuvali. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra pelo período regimental. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento os ministros e a senhora ministra, integrante desta colenda sexta turma. Mas, efetivamente, há uma demora. Todavia, pelo que li das informações, o desembargador noticia que o processo estava em vias já de ser encaminhado ao revisor para que fosse feita a revisão e fosse incluído em pauta para julgamento. De modo, senhor presidente, que o Ministério Público ratifique o parecer pela denegação da ordem, se for o caso que essa sexta turma recomende mais celeridade no julgamento da apelação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Adonis.
Efetivamente, o processo tem uma razoável morosidade, não a ponto de justificar a revogação da custódia preventiva. 249. Sustentação oral será feita pelo doutor Robespierre Ferraza Trindade. Doutor Robespierre. Doutor Robespierre, boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Doutor Robespierre, Vossa Excelência está sem som. Acho que ele não está ouvindo, senhor presidente, pelo visto. Sem som, doutor. Não, ele não está ouvindo. Não, mas ele também não está falando. Sem som, mas também não está ouvindo. Acredito que tenha corrigido o som, excelências. Corrigiu o som, já estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Doutor Robespierre, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza, excelência. Então, por favor, Vossa Excelência tem uso da palavra pelo período regimental. Prefeito. Sim, excelências. Excelentíssimo presidente, ministro Antônio Saldanha, ministro relator deste habeas corpus, excelentíssima ministra Laurita Vaz, ministro Sebastião Reis Júnior, ministro Rogério Schietti, ministro Olindo Herculano, nobre representante do Ministério Público, advogados, serventuários, demais presentes acompanhando a sessão. Excelências, tentarei fazer uma sustentação oral por pontos, buscando brevidade. Nesse contexto, a defesa não se furta de ter ciência que nós estamos a tratar, sim, de um crime que envolve o tipo penal do homicídio. Eles teriam monitorado não só as vítimas, mas inclusive os policiais, para poderem assegurar a impunidade na perpetração do crime. A decisão da custódia está muito bem fundamentada. O magistrado descreve o fato que as vítimas foram perseguidas depois do monitoramento e atingidas por diversos disparos de arma de fogo. Fala da autoria e elementos colhidos nas interceptações telefônicas, monitorando diversas conversas realizadas entre os réus, inclusive com horários próximos do crime. Mostra uma organização, uma deliberação prévia desse grupo organizado. Alexia reincidente, respondendo por outros crimes, inclusive outras comarcas do Estado, que mencionam as folhas. Muito bem. A tramitação, sustentação oral, pelo doutor Danilo Silane Lopes. Doutor Danilo Silane, boa tarde. Sim, boa tarde, doutor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutor Danilo? Sim, Excelência. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência tem uso da palavra pelo período regulamentar. Excelentíssimo senhor ministro presidente e relator do presente feito, doutor Antônio Saldanha Palheiro, meus respeitos, e estendo também minhas homenagens a todos os senhores ministro e a senhora ministra desta colenda sexta turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Saúdo também o preclaro representante do Ministério Público. Excelências, o presente feito trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Richard Vinícius Lopes. Voto eu a seguir. O caso é de extrema gravidade.
não só pela motivação fútil, um relacionamento amoroso. Relatoria do ministro Rogério Schetti, RHC 79.295, sustentação oral, doutor Renato Stanziola Vieira. Doutor Renato, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, Excelência. Eu gostaria de ouvir o relatório do ministro Schetti, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Cumprimento inicialmente o doutor Renato Stanziola Vieira e passo a leitura do relatório. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, cujo paciente, Márcio Miranda Maia, requer seja determinado que o Grupo Especial de Delitos Econômicos, GDESC, do Ministério Público de São Paulo, providencie o desentranhamento e devolução à JFSP, creio que Justiça Federal, né, de São Paulo, das cópias do procedimento em que autuadas as informações bancárias do recorrente. Como causa de pedir, sustenta que não é possível o compartilhamento da quebra de sigilo bancário, como não comprovado o prejuízo ao paciente pelo compartilhamento delas. Em síntese, é o relatório, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, ministro Rogério. Passa a palavra ao doutor Renato Vieira para a sua sustentação. Boa tarde, Excelência, ministro Antônio Saldanha Palheiro, presidente da 6ª turma. Boa tarde, ministro Rogério Schetti, demais ministros, ministra Laurita, ministro Sebastião Reis, saúdo também ministro Olindo Menezes e demais integrantes que participarão desse julgamento. Eu pedi a gentileza do ministro Schetti voltar ao relatório, porque deve ficar muito claro aqui duas situações bastante sintéticas, mas que evidenciam o tamanho da quebra do vínculo causal da prova. Vejam, Vossas Excelências, eu infelizmente não tive tempo de mandar memorial ao gabinete do ministro Olindo Menezes, mas tenho certeza que serei didático a ponto de Vossa Excelência compreender o tamanho da ilegalidade percebida aqui. Ministros, no âmbito da 9ª Vara Federal de São Paulo, havia uma investigação em curso para averiguar se fiscais da Receita Federal estavam praticando crime de corrupção. Esse é o objeto de uma investigação da 9ª Vara Federal, fiscais da Receita Federal, crime de corrupção. Pois bem, eu, na medida do possível, vou me socorrer aqui às folhas ESTJ. Vossas Excelências perceberão folhas ESTJ, 28 a 36. O pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal formulado no âmbito da investigação federal foi para que, aspas, se procedesse a uma varredura detalhada de contas e movimentações dos investigados e para que se verificasse a origem exata dos valores movimentados pelos investigados. Este pedido, Excelências, foi deferido no dia 14 de abril de 2011 pela juíza da 9ª Vara Federal. Deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados. E aí começa o problema. O meu cliente, Márcio Miranda Maia, jamais foi investigado naquela investigação da Polícia Federal. Jamais. Ali havia fiscais federais que, para se verificar o patrimônio deles, verificou-se de onde havia vindo algumas remessas de dinheiro. Muito bem. Isso, abril de 2011. Acontece, Excelências, ministro Saldanha, ministro Schetti, demais, ministra Laurita, que em setembro de 2015, no dia 28 de setembro de 2015, o órgão do GDEC, do Ministério Público de São Paulo, estadual, decide instaurar um procedimento investigatório criminal, o PIC, investigando ali sim o Márcio Miranda Maia, meu cliente, por uma lavagem de dinheiro. Muito bem. É até curioso, mas não é o objeto principal da tese do habeas corpus, mas é curioso. No dia 28 de setembro, se instaura esse PIC. E pouco depois de uma semana depois, no dia 9 de outubro de 2015, isso está nas folhas ESTJ número 50, o subscritor daquele ofício manda um singelo, Excelências,
Pedido de cópias endereçado não ao juízo da nona vara, mas a uma determinada procuradora da República. Vejam como foi singelo. Abro aspas. Visando instruir o procedimento em epígrafe, e esse procedimento em epígrafe era aquele instaurado pouco mais de uma semana anteriormente, visando instruir o procedimento em epígrafe, solicito a Vossa Excelência cópia do procedimento investigatório ou do inquérito civil público número tal. É muita coincidência, mas acontece que o número mencionado naquele singelo ofício, que foi preenchido à mão, é exatamente o número da quebra de sigilo bancário e fiscal que havia incidente há quase 5 anos atrás, na nona vara da Justiça Federal, onde faço questão de frisar, meu cliente jamais foi investigado. Da mesma maneira, os investigados naquele feito federal jamais foram investigados nesse posterior feito aqui, instaurado pelo GDEC. Quando nós nos deparamos com essa situação absurda, com devido respeito, nós noticiamos isso à nona vara federal para que corrigisse a ilegalidade. Mas, vejam, o pedido de cópias, ele foi deferido, e eu chamo a atenção aqui, Vossas Excelências, não tanto porque hoje Vossas Excelências já se depararam com uma situação de compartilhamento de prova, que era uma matéria totalmente diferente desta aqui, mas pelo que Vossas Excelências estão deparando com o cuidado que todos nós sabemos que essa sexta turma tem com relação a fundamentações. Inclusive, notei aqui numa passagem anterior dos votos de Vossa Excelência, o ministro Sebastião Reis, mencionando motivação per relationem, mas o fato é o seguinte, folhas 85 e STJ, se Vossas Excelências tiverem a paciência de conferir, e STJ, folhas 85, estamos diante de uma decisão de compartilhamento de quebra de sigilo bancário e fiscal. E eis que a decisão é a seguinte: defiro o requerimento de cópias deste feito. Vossas Excelências verão, folhas 85, defiro o requerimento de cópias do feito. Ao que parece, a juíza da nona vara tomava a situação como se de fato fosse pedido de cópias. Só que nós estamos diante de uma situação incomparavelmente mais grave do que o pedido de cópias. Nós estamos diante de uma situação em que havia, com as fundamentações quais sejam, uma quebra de sigilo bancário e fiscal em âmbito da nona vara federal, para se delinear as fontes de renda do acúmulo patrimonial de fiscais da Receita Federal investigados, e eis que surge, quase 5 anos depois, um inocente pedido de cópias do GDEC, endereçado com este número, uma semana depois de instaurada a investigação, que redunda num aniquilamento completo do respeito que deve ter por qualquer medida invasiva, particularmente essa que é a quebra de sigilo dos dados, dos sigilos bancário e fiscal. Faço questão de repetir, porque houve um equívoco aqui, Excelências, nas contrarrazões já no caso da Subprocuradoria-Geral da República, porque foi mencionado ali que os feitos eram conexos. Excelências, há um quadro nos autos ESTJ, folhas 200, com devido respeito, entra pelos olhos a desconexão das coisas. Entra pelos olhos. Uma situação, 2011, abril, outra, dezembro, o deferimento foi em dezembro de 2015, uma situação, fiscais de rendas federais, a outra situação, um único agente estadual, uma situação, aprovação de corrupção e incompatibilidade patrimonial por corrupção, na outra situação, lavagem de dinheiro por uma operação de uma compra de um galpão no interior de São Paulo. Qual conexão é essa? Eu faço questão de dizer isso porque o Márcio não foi investigado em nenhum feito ali da Justiça Federal, como a recíproca é, sim, igualmente verdadeira. E isso é importante que fique claro, ministro Schietti, porque ainda que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tenha sido correto ao assentar que não há conexão, que os fatos são distintos, houve menções no parecer a precedentes, como se esses precedentes, tanto do STJ quanto do Supremo, se aplicassem ao caso. Houve menção, por exemplo, ao RMS 47552. Só que ali, o empréstimo de provas com a Receita Federal se dá a respeito do mesmo assunto, que não é o caso aqui.
Também, nós pesquisamos, e há um precedente recente, de agosto de 2020, quando o ministro Neff ainda integrava esta sexta turma, no agravo do ARESP 387-891, em que, corretamente, se parte da premissa de que os feitos têm que ser conexos para que haja um compartilhamento válido. É claro que Vossas Excelências sabem, o Subprocurador-Geral da República também sabe, que nós pagamos um preço muito alto de insegurança jurídica, porque, infelizmente, o que nós temos hoje de regramento, isso é o artigo 372 do Código de Processo Civil, mas ainda assim, como foi mencionado no relatório do ministro relator, o fato do artigo 3º da Lei Complementar 105 deve ser lembrado aqui, porque o próprio artigo 3º diz na parte final do dispositivo, sendo vedada a utilização desses elementos para fins estranhos à lide. Existe alguma conexão? Não há. É outra lide, se para quem vai discutir lide no processo penal, é uma outra causa penal. É, inclusive, uma repartição absoluta de competência. Portanto, não há como se sustentar que não houve, excelências, uma quebra no vínculo causal da prova. A cada dia que passa no Brasil, é preciso tomar mais cuidado com obtenção, admissibilidade e, sobretudo, gestão da prova. Cuidado com a gestão da prova em cada processo. Não é possível correr o risco de que, uma vez quebrado o sigilo num determinado processo, sem mais nem menos, sem mais nem porquê, e o que parece ter sido um atalho aqui, se abrir esse sigilo para processos em que não há qualquer conexão, seja do ponto de vista subjetivo, seja do ponto de vista probatório, excelências. É preciso ter esse cuidado. Esse caso é importante, disse isso quando pude despachar com alguns dos vossas excelências, ministra Laurita, porque hoje o advogado pode falar em nome do fulano de tal. Fulano de tal. Mas a matéria em questão aqui é o seguinte: quebra-se o sigilo de alguém numa investigação. E depois do compartilhamento desse sigilo, sem mais nem porquê, pode ser aberto aonde for, com pedido singelo. Se o Ministério Público Estadual quer análise de dados fiscais e bancários do meu cliente na investigação estadual, que peça corretamente, que peça autorização judicial para tanto, e que não me venha com atalhos para fugir do necessário controle. E, sobremodo, ministros, nós estamos diante, daí a possibilidade, que eu espero que o STJ faça aqui com esse julgamento de hoje, do aspecto pedagógico. Sobremodo porque o sigilo bancário fiscal é uma prova repetível. Repetível. Basta se fazer direito. Basta se observar o procedimento que atente às garantias individuais aqui em questão. Muito bem. E pior, foi dito que não há prejuízo. Quanto tempo vai durar o prejuízo de uma investigação que está aberta ainda aqui no PIC? O PIC está em andamento, as provas estão disponíveis. O Ministério Público pode consultar a hora que quiser, sem uma autorização judicial válida, sem, se quiser isso, um compartilhamento válido. Quer os dados? Peça corretamente. Não é preciso muito, mas indique. Por isso, primeiro ponto, excelências, quebra do vínculo causal. Está dito nos quadros em que eu trouxe para vossas excelências. Segundo ponto, a decisão. Folhas 85. Defiro o pedido de cópias. A juíza de piso deve ter acreditado que aquilo era um pedido de cópias. Só pode ser isso. Porque não é imaginável que um compartilhamento de quebra de sigilo bancário e fiscal seja deferido com base nessa frase. Muito bem. Foi dito, inclusive, já vou concluir, ministros, foi dito, inclusive, que a alegação do desvio causal da prova não merece prosperar, pois as investigações realizadas na esfera federal e estadual possuem escopo semelhante. Isso não é verdade, ministros. Qual seja a investigação do auditor Márcio Miranda Maia pela prática dos crimes relacionados ao enriquecimento ilícito, o ofício do GEDEC, que vossas excelências verão, a página ESTJ 50, não faz menção a crime algum. O pedido que veio do GEDEC para a Justiça Federal não fala de crime algum. Como se sustentar fundamentação com base nisso? Como se sustentar, inclusive, uma motivação per relazione? Se não há nenhuma indicação dos motivos para o compartilhamento das provas com a justiça, se fosse com a Justiça, vai lá, com o Ministério Público Estadual. Então, com devido respeito,
mas com um profundo sentimento de esperança, em que se firme o entendimento, se renove o entendimento de que prova repetível, sobretudo prova repetível, a metodologia da produção e da obtenção e do compartilhamento das provas deve ser observado não porque é o direito de um ou do outro, mas porque é uma matéria objetiva, ministros. Quer-se os dados de alguém, que se peça corretamente, que se observe os direitos em jogo e se siga o figurino legal. E os dados lá estão para quem quiser acessar. Portanto, a ilegalidade é patente e permanece como um crime permanente fosse. Por esses motivos, pela primeira lógica, seja pela quebra indiscutível da vinculação causal da prova, seja pela segunda, que, com todo respeito, isso não é uma decisão judicial, a prova deve ser desentranhada, sem prejuízo de que renove-se o pedido de compartilhamento da prova, mas sem atalhos. É esse o pedido, excelências, e eu agradeço imensamente a atenção dispensada por vossas excelências. Obrigado, doutor Renato. Doutor José Adonis. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, doutor Renato Vieira, cumprimento pela excelente sustentação oral. Mas peço vênia para dizer que não houve no sentido do desprovimento do recurso em habeas corpus. Sem som, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Adonis. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento o doutor Renato Vieira, reforço o cumprimento já inicial, e o doutor José Adonis pelas intervenções muito pertinentes. E eu até costumo fazer resumo de voto, mas neste caso eu faço que o STJ, por meio de um recurso habeas corpus, o sigilo aqui é dos dados bancários e não do nome da parte. Então, senhor presidente, com essas considerações, e louvando mais uma vez o esforço e o denodo da defesa, eu nego o provimento do recurso em habeas corpus. Excelência, esclarecimento de fato. Pois não? Claro que, com o máximo respeito ao ministro relator, ministro Schietti, não é controverter com a matéria jurídica, evidentemente que não. Só que Vossa Excelência mencionou a passagem das contrarrazões, me parece que entendendo que aquilo fosse verdadeiro, nas folhas 213, quando mencionou, mais uma vez, que o meu cliente era investigado na Justiça Federal. Esse é um esclarecimento de fato importantíssimo, doutores, porque ele não foi investigado na Justiça Federal. Inclusive, o pedido da quebra de sigilo da Federal, esse de 2011, ele está encartado nas folhas ESTJ 28, 36. A consequência que se dá a uma situação ou outra, vossas excelências é que dirão, mas a defesa entende que deve ser salientado isso desde já. O Márcio Miranda Maia não foi investigado e não é investigado na Justiça Federal. Só porque tem aquela passagem que foi repetida pelo ministro relator. A quebra de sigilo, portanto, não dizia respeito a ele, que não era investigado lá. Faço questão de frisar esse ponto. Só isso, excelência. Obrigado, ministro relator e presidente. Muito obrigado. Vamos escolher os votos. Voto eu a seguir. Eu convenho com o ministro Rogério, exatamente pela particularidade, pelas peculiaridades da quebra de sigilo bancário, que, evidentemente, não guarda a mesma proteção de outras garantias individuais. Uma vez quebrado, se vai ser utilizada num ou no outro processo, parece que não tem a relevância pretendida, apesar da profundidade dos argumentos da defesa, a quem louvo. Então, eu acompanho o voto do relator. Ministro Olindo. Presidente, eu verifico que o eminente relator esgotou a matéria. Mas eu queria só fazer dois destaques. O primeiro é que a impetração não discute conteúdo. Ela se atém à chamada liturgia processual. Ficou nisso. Se discutisse conteúdo, possivelmente a gente pudesse enveredar por outro caminho. O eminente relator disse que, se houvesse conexão, por força da súmula 122, o processo, não sei se já há processo, mas se houver,
iria para a Justiça Federal. Mas que existiria apenas, segundo disse o promotor do Estado, pontos de contato. Então, a gente não sabe direito a diferença entre pontos de contato e conexão. Quem sabe lá adiante, esses pontos de contato mostrem uma conexão. Mas, veja, esse é o ponto que eu acho que está um pouco assim nebuloso na discussão. Mas não é esse o objeto da impetração. Porque a impetração discute só, como disse, o formato processual. E com um dado que eu acho que não empresta muita utilidade à discussão, é que se esse senhor Márcio não é investigado na 9ª Vara Federal da Justiça Federal, se ele, portanto, não houve nenhuma quebra de sigilo em relação a ele, esta remessa do material para o Estado não teria nenhuma consequência. Não teria nenhuma utilidade, possivelmente, porque ele não é investigado. Talvez esses pontos de contato explorados lá adiante é que justificassem, por cautela, esse pedido. Mas, volto a dizer, o foco da interpretação, se bem entendi, é apenas o formato processual. O eminente relator examinou a matéria com profundidade. E esse formato, sem a discussão de fundo, sem discutir o conteúdo do material coletado na Justiça Federal, me parece que fica algo puramente assim, periférico da taverna do eminente advogado doutor Renato Vieira. Presidente, com essas pequenas considerações, eu acompanho o voto do relator. Deixa a Laurita Vaz. Está sem som, ministro. Eu inicialmente saúdo o doutor Renato Vieira pela sua sustentação oral, o doutor José Adonis, também da mesma forma, e dos representantes do Ministério Público, e também cumprimento o ministro Rogério Schetti, pelo brilhantismo do seu voto. E eu o acompanho, porque eu também entendo que é possível o compartilhamento. Eu, inclusive, já deferi pedidos de compartilhamento, de quebra de sigilo bancário, em investigação por crime financeiro. Alguns, vou dizer vários, mas alguns pedidos de compartilhamento. E a questão, o que está sob exame é só isso. O doutor Renato vai mais além, mas o que nós estamos discutindo, e foi amplamente examinado pelo ministro Rogério, é essa questão. E de um funcionário público, que é o recorrente aqui nos autos. Com essas considerações... Obrigado, ministro Laurita. Ministro Sebastião. Senhor presidente, eu vou usar divergir. Eu tenho uma grande dificuldade, Vossa Excelência, me perdoem, eu concordo, ou seja, com tudo que foi dito pelo ministro Rogério Schetti, o sigilo fiscal, um sigilo é protegido, mas tem uma proteção talvez menos rigorosa, que é a proteção de outros sigilos. Concordo que o servidor é funcionário público, etc. Mas, como dito, eu acho que foi dito até pelo doutor Adonis, por ocasião da sustentação, é um sigilo. O próprio ministro Schetti, essas informações são sigilosas. E quem é o responsável pela guarda desse sigilo é o juiz do processo onde essas informações se encontram. No caso, houve um pedido de compartilhamento de provas ou de cópias, né? Eu não sei exatamente. Ou seja, bom, o fato é que esse pedido, ou seja, que envolve sigilos, informações sigilosas, ele foi deferido com um simples defiro. Não há qualquer fundamentação. Eu não estou dizendo aqui que há uma fundamentação sucinta, há uma fundamentação per relacione, tendo em vista o que foi posto no pedido de folhas tais, tal. Nada disso. O pedido significa o seguinte: defira o requerimento de cópias do feito. Ponto. Ou seja, nós tivemos provas sigilosas que se encontram num determinado processo, liberadas para um outro processo, sem que o juiz tenha dito uma palavra sequer do porquê que ele entendia que era possível o compartilhamento daquelas provas. Não foi dito uma palavra sequer. Não se trata de uma fundamentação
sucinta, se trata de uma ausência de fundamentação. Eu tenho batido há muito tempo com isso, ou seja, eu não admito que um juiz se limite a aceitar o papel de mero carimbador de pedidos encaminhados pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Quantas vezes você defiro, ponto. Peraí, o papel do juiz é examinar o que está pedido. É pertinente aquele pedido? Não é pertinente? Se justifica, não se justifica? É possível se atender aquele pedido? Eu não entendo isso, eu sinceramente, ou seja, não se trata aqui de um mero pedido de cópia, ou seja, envolve documentos, como foi dito, tanto pelo doutor Adonis, tanto pelo ministro Schietti, são sigilosos. Mesmo que esse sigilo tenha uma proteção menor do que outros sigilos, são documentos sigilosos. Eles não podem ser disponibilizados abertamente. Agora, por que se admitir uma decisão desse teor? Eu sinceramente, eu tenho uma grande dificuldade em entender isso. Eu acho que esse tipo de fazer vistas grossas a essas garantias, porque o direito a uma decisão fundamentada é uma garantia à parte do processo, nós estamos fazendo vistas grossas a isso. Nós vimos há pouco tempo onde nós fomos parar. Ou seja, o fato de o juiz não exercer o seu papel inclusive, de controlar a atuação da autoridade policial do Ministério Público, ele está lá para isso. Não se justifica a presença do juiz. Senão, é o que eu tenho falado, ou seja, se o juiz não vai examinar os pedidos formulados pela autoridade policial, para que ele precisa de juiz? A própria autoridade policial faça, tome as providências, o Ministério Público vá, pegue os documentos e pronto, acabou. Já que eu não preciso que o juiz se manifeste profundamente, eu não preciso que o juiz, nós estamos admitindo aqui, Vossa Excelência, vão desculpar. Não há fundamentação. Eu não estou dizendo fundamentação sucinta, estou dizendo ausência de fundamentação. Eu peço vênia a Vossa Excelência, eu acho, inclusive, o próprio pacote anticrime, né? Ou seja, ele ao cuidar da prisão preventiva, ele faz, inclusive, o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial. E aqui ela fala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que ele se limitar à indicação ou reprodução de ato normativo, empregar conceitos jurídicos indeterminados, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, etc. Ou seja, ela admite que mesmo uma decisão fundamentada, ela pode não ser considerada fundamentada se essa fundamentação for genérica, for abstrata, etc. Nesse caso, nós estamos admitindo o compartilhamento de provas sigilosas com um simples defiro. Ou seja, eu não sei se o juiz compreendeu o que estava sendo pedido, se ele entendeu que havia a pertinência desse pedido, eu não sei de nada. Então, eu peço vênia para divergir, e até porque, como foi dito pelo próprio advogado da tribuna, eu não vejo prejuízo nenhum à investigação. Ou seja, a prova pode ser repetida, as informações estão lá. Ou seja, então, já que... Agora, só acho que nós não podemos nos habituar a flexibilizar com determinadas garantias, com determinadas regras processuais. Eu acho que, se existem regras, elas existem para serem seguidas. Eu acho quebrar que regra aqui, ali, acolá, vai virar um caos. Porque nós vamos chegar... Nesse caso, existe todo um contexto que autoriza. E num outro caso que não existe esse contexto, nós vamos admitir também o deferimento por um simples defiro? Isso aqui vai criar um precedente, ou seja, eu estou admitindo que o compartilhamento de prova pode ser autorizado com um simples defiro. Bom, é isso. Ou seja, não se trata de uma decisão não fundamentada, com uma fundamentação sucinta, e sim de uma decisão não fundamentada, sem qualquer fundamentação. Então, eu peço vênia ao eminente relator, peço vênia àqueles que votaram acompanhando Vossa Excelência, e eu concedo a ordem nos termos do pedido. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado. Se me permite, só porque claro. Eu quero deixar bem claro, né, e é evidente que o ministro Sebastião sabe disso, que nós costumamos aqui na turma, né, em diversos casos que julgamos, tanto monocrática quanto no colegiado, monocraticamente quanto no colegiado, sermos muito rigorosos com decisões de quebra de qualquer tipo de garantia fundamental, seja liberdade, seja
inviolabilidade do domicílio, seja comunicações telefônicas. E eu insisto em dizer que nós não estamos analisando a reserva de jurisdição referente ao sigilo bancário. Nós estamos examinando tão somente um compartilhamento de dados. E com um detalhe que eu fiz questão de assinalar, que é o fato de que, por ser funcionário público, esses dados são disponibilizados a servidores da Receita Federal, sabe-se lá quantos. E aqui nós estamos diante de um crime que já estava sendo objeto de investigação em âmbito federal, e onde se descobriram eventuais ilicitudes praticadas pelo ora recorrente, e havia uma investigação, ou se instaurou uma investigação em outro âmbito, já aqui estadual, de modo que o que se pediu foi tão somente o compartilhamento de dados que, repito, são dados que estão lá, e, como bem enfatizado, a qualquer momento podem ser acessados, né? Então, ainda que, de fato, a decisão tenha sido extremamente lacônica, e o que se espera de um juiz é que realmente enfrente melhor as postulações, eu não vejo, sinceramente, qualquer tipo de resvalo ao sigilo bancário, porque o sigilo já fora quebrado em decisão válida. Nós estamos apenas transferindo esse sigilo a uma outra autoridade judiciária que velará por esse sigilo em relação a crimes que estavam sendo objeto desse segundo processo. Então, é só para modificar a ideia de que nós aqui estamos transigindo com direitos fundamentais. Na verdade, eu acho que nós temos que ter o cuidado também para não anular qualquer ação penal simplesmente por uma desconformidade formal de uma decisão que, repito, insisto, não foi de quebra do sigilo, foi de simples compartilhamento da prova. E o recorrente terá, durante o processo, toda a possibilidade, como tem no processo original, de opor-se a essa prova que foi emprestada por uma casualidade, um encontro fortuito de provas de eventuais crimes praticados também em outro âmbito de jurisdição. Só uma observação, senhor presidente. Ministro Schietti, as provas, as informações não estão lá para serem acessadas, não. A Receita pode acessar os dados bancários, dentro de sua competência. Se ela entender... Obrigado a fornecer. Por favor, se ela entender que que existem indícios de crime, ela comunica à autoridade, ela encaminha essas informações à autoridade. Isso foi, inclusive, o que foi decidido pelo Supremo há pouco tempo. Ela encaminha à autoridade essas informações. Mas a situação é absolutamente distinta. Nós não estamos falando de relatório fiscal. Eu já percebi que eu não posso terminar. Eu já percebi que eu não posso terminar de falar. Então, pronto, o meu voto está pronto. Por favor, nós estamos dialogando. Se Vossa Excelência tem que falar... Não, Vossa Excelência está me interrompendo. Eu não estou conseguindo terminar o meu raciocínio. Eu estou apenas argumentando, ministro Sebastião. Mas eu ouvi Vossa Excelência falar e Vossa Excelência me interrompe. Eu permiti Vossa Excelência falar também durante todo o tempo. Agora, nesse momento, pronto. Vossa Excelência não acha que também é produtivo ter um diálogo? Ao invés de se eu terminar o meu raciocínio... Tudo bem, fique à vontade. Eu devo terminar o meu raciocínio. Eu só estou dizendo o seguinte: as informações elas não estão lá para quem quiser acessar. Elas são acessíveis para quem tem competência. Se a Receita Federal entender que existe alguma ilegalidade, existe algum indício de ocorrência de crime, ela encaminha essas informações à autoridade policial. O Ministério Público, e isso o Supremo, naquele dia, eu li diversas vezes trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal naquele processo, o Ministério Público pode requerer ao juiz que autorizará o acesso a essas informações, informações de posse da Receita. O Ministério Público não pode. Ou seja, se há necessidade de uma autorização por parte do juiz, presumo eu que essa autorização deva ser fundamentada. No caso, eu volto a falar, não vi nenhuma fundamentação. Existem informações sigilosas que não estão abertas a qualquer um. Só isso. Então, eu voto, confirmo só o meu voto no sentido de conceder a ordem pretendida, senhor presidente. Presidência, último esclarecimento de fato, para constar, o pedido não é de anulação da investigação. O pedido era de desentranhamento dessas provas. Eu não pedi em momento algum a anulação da persecução penal que está em andamento. Eu pedi o desentranhamento das provas e que, se for o caso,
seja pelo caminho procedimental, seja pela decisão que vier a ser proferida, que se trilhe o caminho para regular a obtenção dessas provas, só para delimitar o escopo do pedido. Ministro Sebastião, eu só não sei se alcancei bem o raciocínio, mas eu vejo uma distinção bastante significativa. Quer dizer, Vossa Excelência nos pontuou o caminho legal para a obtenção da quebra de sigilo. O sigilo já estava quebrado em determinado processo. Não havia mais dados sigilosos para o processo. Ele só compartilhou em relação ao mesmo interessado, ao mesmo correntista. Não. Esses sigilos estavam quebrados num determinado processo, para efeito daquela investigação específica. A utilização desse sigilo para uma outra investigação, que é o caso, ela depende de uma autorização judicial. E o que eu estou dizendo, que essa autorização judicial, no caso concreto, não teve qualquer fundamentação. Eu não questiono a possibilidade da prova ser emprestada. Em momento algum, eu questiono isso. A única coisa, eu me apego, sim, a uma formalidade. Me desculpe, eu me apego a essa formalidade. Porque cada vez que a gente abre mão de uma formalidade aqui, ali, a gente viu... Nós vamos tratar de assuntos que nós decidimos há pouco tempo. A questão do reconhecimento fotográfico. Existia toda uma formalidade. A justiça foi abrindo mão, para e passo. A cada dia, isso não dá, tem muita gente, é difícil, não tem gente, não tem estrutura, parará. Viu no que deu. A mesma coisa. A busca e apreensão sem autorização judicial. São formalidades que existem. Agora, se existe na lei, se existe uma necessidade de que um sigilo ser todo compartilhado, ele precisa ter uma autorização judicial, e essa autorização, data vênia, tem que ser fundamentada. É só isso que eu A lei não fala bem isso, né, ministro Sebastião? Nós estamos fazendo um raciocínio sistemático. Então, exatamente. Eu acho que se a quebra do sigilo ela exige uma decisão fundamentada, por que o compartilhamento desse sigilo com uma outra investigação não vai exigir também uma decisão fundamentada? Não, isso é um raciocínio por dedução. Pois não, ministro Regina? Bom, eu apenas, para insistir no que eu estava tentando dizer, no exemplo citado pelo ministro Sebastião, em que a Receita Federal comunica ao Ministério Público, por meio de um relatório fiscal, ilicitudes possíveis, nós estamos tratando de crimes apurados durante o procedimento natural fiscalizador do órgão fazendário. Aqui não é nada disso. Aqui nós estamos tratando de crimes de corrupção, crimes de enriquecimento ilícito, que eram investigados pelo Ministério Público. Então, a situação, com a devida vênia, não guarda similitude para ser usada como paralelo no argumento que o ministro Sebastião utilizou. Bom, senhores, concluído o julgamento, foi desprovido o recurso, nos termos do voto do relator, por maioria, vencido o ministro Sebastião, que o provia.